nos colocar de pé um momento? Lucas capítulo 7, para uma meditação. E eu creio que é uma mensagem simples, singela, mas uma inspiração que veio ao nosso coração, e eu creio que será de bênção para todos nós. Amém? Amém? Amém. Lucas capítulo 7, versículo 2 em diante. Diz assim: E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião os amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que eu seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são os servos enfermos. Podeis assentar? Glória. Aleluia. O irmão Brana, na mensagem O Nobre Romano, a mensagem que vai sair em breve pela editora Mensagem, o irmão Brana nos fala algo aqui. Eu vou fazer um pequeno estudo com vocês. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus. O Bruna diz assim no parágrafo 2º dessa mensagem: Pois bem, nesta noite vamos falar sobre um grande evento, e é a respeito deste nobre. Ele era um gentio e não conhecia muito da religião judaica, mas tinha ouvido falar de Jesus, e seu servo estava muito doente. E quer fosse judeu ou gentio, ele tinha fé em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E enviou alguns a chamar Jesus. Eu quero que você observe a atitude dele. Ele não se aproximou sentindo que tinha mérito. Ele se aproximou dizendo que era indigno. Eu quero que você tome essa atitude também. Que você não pode vir com uma atitude de grandeza e obter qualquer coisa de Deus. Verdade. Pura verdade. Você deve vir reverentemente, Amém. humildemente, Glória a e Deus. então Deus tratará com você. Amém. E assim você receberá o que pede.
Glória a Deus. Essa é a atitude que esse comando tomou. Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre humildade. Acho que mês passado, Mês passado foi. Pregamos ali em Cachoeirinha sobre nos humilhar. Aquele que humilha a si mesmo, Deus exalta. Amém. Não é eu ir aí e humilhar o irmão Ricardo, humilhar a mulher, humilhar o meu precioso irmão, minha preciosa irmã. Não, é você mesmo se humilhar. Amém. E aí Deus vem e te exalta. Amém. Aleluia. Glória a Deus, é verdade. Mas hoje eu quero falar sobre humildade. Humildade é uma qualidade que adquirimos quando começamos a andar com Cristo e pegando os exemplos dele. Quando nós começamos a andar nas pisaduras de Jesus, nós vemos o quão humilde Jesus é. O quão humilde ele é. E nós não podemos ser menos do que o nosso Pai. Ele diz: ser perfeito como é perfeito o nosso Pai. Essa é a meta. Nós não alcançamos talvez ainda esta meta, mas é a meta. É o objetivo. É brilhar dia após dia até se tornar dia perfeito. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então eu estou com um pequeno estudo aqui, eu vou ler com vocês, para vocês. Amém. Vou comentar. Poucas pessoas sabem o que é humildade. Uma palavra extremamente difícil de se conceituar, a qual muitos confundem com uma série de boas virtudes, como simplicidade, gentileza, prestatividade, bondade, educação, etc. Segundo o dicionário da língua portuguesa, humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. É uma característica de indivíduos que sabem assumir suas responsabilidades sem prepotência ou arrogância. Se tomássemos apenas isso, nosso conceito sobre essa palavra ficaria raso. Na verdade, essas características estão sim ligadas à humildade. Porém, ser verdadeiramente humilde vai muito além de todas elas. Vai muito além de ser simplesmente simples. Muito além de simplesmente vestir uma roupa modesta. Diz que o sujeito queria ser tão humilde, e ele viu o outro de chinelo, e o que ele fez? Ficou descalço. Será que esse é o caminho? Somente a aparência? Não. E ele diz, esse meu estudo, é uma característica a humildade de quem alcançou uma das mais altas qualidades do próprio Senhor Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2,6. Podemos começar a entender a humildade por meio deste tão simples versículo, que a maioria de nós, ao ler, deixa algo muito importante passar por alto. Humildade é não usurpar da posição de Deus. Amém. Jesus era Deus. Ele simplesmente, quando o chamaram de Beelzebul, quando disseram que ele tinha demônios, ele simplesmente poderia ter dito: está acabado, está destruído, você está amaldiçoado, e aquela vida terminaria naquele instante.
é não usurpar da posição que temos. Isso em todos os sentidos de nossas vidas. Perceba, não se apropriar de algo que lhe pertence. Glória a Deus. Amém. Aquilo é seu, mas você deixa assim. Amém. Não é assim como aquela história que conta? A moça foi, pegou o avião, levou um salgadinho, colocou do lado. E o rapaz sentado do lado, comendo salgadinho, comendo salgadinho, comendo salgadinho, comendo salgadinho. E vai, e a moça incomodada com aquilo. O rapaz está comendo meu salgadinho. E não me pediu, está comendo meu salgadinho. E ela segurou. Não sei se é bem assim a história. E depois ela foi embora, ficou brava, ela levantou, aquele avião parou, chegou ali que pousou, ela levantou e foi embora brava. Quando ela seguiu um pouquinho mais adiante, que ela abriu a bolsa, estava o salgadinho dela na bolsa. Irmãos, tem muitas bênçãos que nós estamos recebendo aqui por causa daquele irmãozinho que você acha que tem problema. O que Paulo falou? Os fracos, suporte as fraquezas dos fracos. Amém. Não é nem para suportar o fraco, é para suportar aquelas fraquezas deles. Aleluia. Sabe? Ele está comendo o teu salgadinho? Fica quieto. Muito mais que isso Deus tem para te dar. Amém. Amém? Muito mais que isso. Então perceba, não se apropriar de algo que lhe pertence. Glória. Não há humildade, olha aqui o ponto, não há humildade em honrar pessoas maiores que nós mesmos. Isso se chama reconhecimento. Humildade é honrar aquele que tem menos mérito e conhecimento, e ceder a honra ao indivíduo desprovido de posses e posições. Glória a Deus. Amém. Humildade é quando você é um general e você chega ali para o soldado raso e você bate continência para ele. Amém. Isso é humildade. Glória. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés. É verdade. Glória a Deus. Então a mensagem que estamos traduzindo chama Lavando os Pés de Jesus. Que coisa, hein? Glória a Deus. Acho que a gente tem que ficar de olho. O próximo culto que tivermos de ceia, a gente olhar bem e falar: Senhor, me mostra quem que eu poderia convidar para que eu pudesse ser um pouco mais humilde, me humilhar aqui. Eu quero lavar os pés daquele irmão. Quem que porventura eu ofendi, que eu posso me ajoelhar aqui e ter esse privilégio? Glória a Deus, é verdade. Não desviar. Fica prestando atenção. Se for, eu vou. E às vezes Deus permite que dá uma coisa aqui, ele sai da frente e o outro entra. Você é obrigado a lavar o pé daquele. É verdade. Você está complicado. Então, humildade é quando você tem uma certa posição e você trata o outro que às vezes não tem posição nenhuma, mas uma posição mais elevada, como se ele estivesse lá naquela posição. Isso é humildade. Glória a Deus, é verdade. No livro Geração, o irmão Bilipou conta um testemunho de seu pai, William Branham, pelo qual podemos identificar a verdadeira humildade. Certo dia, um diácono do tabernáculo Branham foi até o profeta e disse: que vergonha do Senhor, irmão Branham, de você usar óculos. Justo Senhor que prega a cura divina. E como pode usar óculos? Tenho vergonha de você. Aquele homem estava falando com um profeta, um dos maiores profetas que já esteve de pé na terra, que tinha em si o próprio Deus. Ele poderia ter proferido uma sentença que mataria aquele diácono instantaneamente. Porém, o que ele fez? Não usurpou de sua posição. Ele tentou o máximo que pôde manter aquele irmão afastado dele, para que ele pudesse ser poupado. Mas aquele irmão continuou e continuou humilhando ao profeta. E alguns dias depois ele faleceu sem que o irmão Branham tivesse que dizer uma palavra assim. Porque assim, Deus vai dando uma oportunidade da gente se humilhar. Ele vai dando uma oportunidade da gente ser humilde.
Mas a gente vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo. Mas que nós possamos nos arrepender hoje. Amém. Que nós possamos hoje, não esperar para amanhã. Amém. Aleluia. O próprio Senhor Jesus nos deixa uma bagagem enorme de exemplos de humildade mostradas em toda a sua vida. Seja quando arrancavam-lhe a barba e cuspiam em sua face, ou quando lhe pediam para fazer um sinal, provando que era Deus, ele nunca se exaltava para mostrar seus poderes e capacidades. Mesmo após a multiplicação dos pães, quando buscavam arrebatar-lhe para fazê-lo rei, ele se escondia de honrarias e se humilhava, buscando ficar sozinho e longe da vista do público. O próprio Jesus Cristo, no qual habitava toda a plenitude da divindade, veio ao mundo em humildade. Ele era o maior, mas foi apenas um bebê envolto em panos, deitados em uma manjedoura. Se ser cristão é ser como Cristo, como poderíamos ser se não pudermos, às vezes, suportar nossos irmãos tendo um momento de glória? Se quando o teu irmão está saindo bem, você não puder se alegrar com ele, ele comprou um carro novo, você não puder se alegrar com ele, ele comprou uma casa nova, você não pode se alegrar com ele. Glória. Ele venceu aquela enfermidade, ele se arrependeu. Maravilhoso. Humildade é isso, é o que nós precisamos. Nos alegrar com a vitória de nosso irmão, com a vitória de nossa irmã. Aleluia! Aleluia. Sem requerer para nós nossa parte naquilo. Oh, mas lembra, eu te dei 10 sacos de cimento. Oh, você construiu a casa, mas eu participei, não esquece de mim. Oh, e aquele dia lá que eu paguei teu IPVA, oh, não esquece, estava. Né? Mas humildade é nós fazermos com essa mão esconder a outra. Olha que Deus recompensa. Deus recompensa cada um de nós. Oh, Deus. Aleluia. E nos momentos em que temos total razão de brigar, discutir e vencer uma disputa, preferimos exaltar a nós mesmos ou esperar que a honra venha no tempo determinado por Deus? Amém. Glória a Deus. Pois em Provérbios está escrito: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obterá honra. Às vezes não reconhecemos que a humildade é um requisito necessário para alcançarmos o raio. Amém. Pois para se chegar diante de Deus é preciso ter reverência, humildade e ação. Ou seja, se você não tem humildade, tudo que você faz pelo reino de Deus não significa nada. Amém. Verdade. Se nós estamos fazendo algo para mostrarmos a nós mesmos, nós não estamos fazendo nada. Nós temos que exaltar o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, é verdade. Nós temos que cantar para mostrar que o Senhor Jesus Cristo está no nosso dom. Amém. Nós temos que pregar para mostrar que o Senhor Jesus está falando. Tem que ser uma inspiração. Porque o meu coração é vaidoso. Ele é levado pelos sentimentos. Ele é levado muitas vezes pelas dúvidas, pelas incoerências da nossa mente. Amém, é verdade, meu Deus. Mas a inspiração, ela vem, e a primeira pessoa que a inspiração pega aqui no púlpito é o pregador. Ele é o primeiro a levar as chicotadas, as repreendidas de amor do Senhor. Glória a Deus. Porque o Senhor repreende e castiga todos quando É. E o primeiro que sofre a correção é o pregador, porque ele está sob a inspiração. E a inspiração não poupa ele, não poupa nem mesmo a sua família. É verdade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Ou seja, se você não tem humildade, tudo que você faz pelo reino de Deus não significa nada. Amém. Se não soubermos nos portar humildemente diante dele, então estamos correndo um grande risco de ajudarmos na salvação de muitos, pelos nossos feitos, e perder a nossa, por causa da presunção. Ah, mas eu fiz tanto, mas eu fiz isso, mas aquela vez eu fiz aquele esforço, levei tantos irmãos para a igreja, mas aquela vez eu participei da vigília, até falar em línguas eu falei, aquela vez, aquela orei, a pessoa foi curada, quantas vezes quando era criança eu ia na igreja, e a gente fica naquela presunção, e achando que as nossas obras que vão nos salvar, mas é o sangue de Jesus, é a nossa atitude hoje nesse culto, que vai determinar a nossa salvação. É como você recebe essa palavra. Se você percebe que é Deus, é bênção para você. Se você acha que é um homem, vira maldição para você. Porque é muito humilde. Disseram que Jesus tinha demônio, o homem mais sincero, o amor em pessoa. Porque se você olhar o Hércules, você vai dizer, mas ele tem tantos defeitos, e tem mesmo. Mas diz o irmão Brana, olhe para o homem que está aqui do lado. Olhe para o homem de branco que está aqui. Aleluia. Eu pregava em certo lugar, depois terminou o culto, a irmã disse assim, havia um homem de branco do teu lado lá. Enquanto o irmão estava pregando, havia um homem de branco lá. E que bom que ela estava olhando para ele, não para mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. E quanto a saber aceitar as injúrias que não nos pertencem. Quando alguém diz algo que você não fez, você sabe que não fez. Ora, muitas e muitas vezes não parecemos nem mesmo os cristãos. Magoamos uns aos outros e não temos nem mesmo a sensibilidade para reconhecer nossa ofensa. Quanto mais não temos a humildade para pedir perdão. Se nem isso conseguimos fazer, como nos humilharíamos e tomaríamos para nós a culpa de nosso próximo numa briga? Ele começou a briga e você chega, não, mas eu também, eu acho que eu não devia ter feito isso. Aquele casal estava ali no meio da reunião se beijando e o irmão Brana podia dar a sentença para eles. Era morte, falta de respeito, de reverência à presença de Deus ali. E aqueles atos pecaminosos ali, desonrando a presença de Deus. Mas ele não usurpou da sua posição, ele disse, eu vos perdoo. E houve um milagre ali, o Espírito Santo desceu ali, não traz o sobrenatural, o perdão que faz os milagres aconteceram. Aleluia. Não é você passar 40 dias jejuando. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Passar 40 dias em jejum, quando terminar, ainda está aquela raiz de amargura no seu coração. Glória a Deus. 40 noites orando, mas quando termina, ainda está aquela raiz de amargura, ainda está aquele sentimento. O seu maior inimigo se chama pelo seu nome. Amém? É verdade. O meu maior inimigo se chama Hércules. Você tem que vencer o seu maior inimigo, que é você mesmo. Você mesmo. Aleluia. Mesmo que às vezes não tenhamos feito por mal, ou não tenhamos sido os principais culpados. Em 1 Pedro, vemos que por causa da consciência para com Deus, é necessário que soframos agravos, padecendo injustamente.
Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, não é fazendo mal, se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Amém. É verdade. Você vai ter que levar a cruz. Eu vou ter que levar a cruz. Muitas vezes vão cuspir em nós, vão puxar nossos cabelos, puxar a nossa barba, e aí? Rasgar as nossas vestes, mostrar a nossa vergonha, o nosso erro para todos. E como nós vamos agir? Ah, mas olha, todo mundo viu a minha vergonha. Oh, mas se cubra com o manto de amor de Jesus. Ninguém vai ver mais o seu pecado. Você está escondido debaixo das asas do Altíssimo. O mundo não vai te ver mais nada. Não vai ver mais nenhum pecado teu, não vai ver mais nenhuma falha. O mundo nem sequer